Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Hoje nós estamos no dia 30 de junho de 2025. Nós estamos celebrando a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas também nós celebramos nesses últimos dias algumas solenidades. A solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a solenidade do Imaculado Coração de Maria e ontem a solenidade de São Pedro e São Paulo. Todos exemplos muito fortes de como nós, cristãos católicos, devemos agir na nossa vida, de modo que nós possamos compreender o Evangelho e viver esta palavra viva que o próprio Cristo nos entrega. Vamos pedir então que o Espírito Santo nos ilumine, nos acompanhe e nos conduza nesta nossa caminhada, de modo que nós possamos ouvir, ler, meditar e viver o Evangelho, nos tornando cristãos católicos, fervorosos e seguidores e discípulos missionários de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, como nos promete a Sagrada Escritura, e que nós possamos ser sempre espelho da imagem de Cristo para as pessoas que mais precisam de nós. Nós estamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem aos seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No Evangelho de Mateus hoje, nós encontramos Jesus abordando uma questão do comprometimento, do compromisso e na urgência do seguimento. Ele se depara com algumas situações nas quais hoje dois homens o interpelam e desejam segui-lo, mas cada um deles tem uma justificativa, uma condição para atrasar essa resposta. E aí Jesus revela a profundidade espiritual do convite. Ele ensina que o discipulado exige uma liberdade em relação aos laços materiais. Se nós estamos acompanhando o Evangelho e nós estamos lendo dos últimos dias para cá, Jesus vem falando isso para nós todos os dias, para que nós não guardemos tesouros na terra, onde a traça irá comer e o ladrão irá roubar. Que nós creiamos na palavra de Deus, que nós creiamos em Jesus Cristo, que nós não devemos ter dois senhores, né? Não podemos seguir a dois senhores, nós devemos seguir ao dinheiro e ao Deus. Ou nós seguimos a um, ou nós seguimos a outro. E tudo isso são mensagens de desprendimento. E Jesus hoje ele interpela um deles, né, dizendo assim: olha, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas esse é um convite muito radical. Nós precisamos compreender que a radicalidade do reino dos céus, ela nos obriga a tomar uma decisão. Decisão essa que não é tão simples, nem tão prática quanto nós acreditamos. Não é como, eu vou comprar o pão na padaria. Não, não é isso. É bem diferente disso daí. É um convite a uma conversão. É um convite a uma vida plena. É um convite a nós estarmos na integralidade do desejo de Deus. E aí a primeira parte desse evangelho, ele destaca a falta de segurança e conforto no caminho de Jesus. Ele diz que ele não tem exatamente nada. E é nessa segurança que ele se coloca, né? Os pássaros não têm ninhos, os pássaros têm ninhos, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não sabe aonde vai repousar a cabeça naquele dia. Isso significa um total desapego com as coisas materiais.
nós sabemos que nós temos muito apego com as coisas materiais. E aí essa questão da segurança e do conforto, Jesus ele joga para baixo se você quer segui-lo, né? Simbolizando para nós assim que todas as coisas do mundo vão passar, menos a palavra. Mas é um convite para refletir o que nós estamos dispostos a renunciar para seguir Jesus efetivamente. Precisamos ter certeza de que nós vamos viver esta palavra, que nós estamos dispostos a viver essa palavra. E aí a gente precisa compreender que tudo, né, é urgente. Jesus ele nos chama ao seguimento, porque quando ele diz para os mortos enterrarem seus próprios mortos, ele nos disse assim, que nós precisamos estar em plena comunhão com ele. E em plena comunhão com ele significa segui-lo imediatamente. Eu não posso deixar para depois. Eu não posso deixar para amanhã, ou para depois, ou para a semana que vem, ou para o ano que vem. É agora. Porque a pessoa que sente fome, ela sente fome agora. A pessoa que sente frio, ela sente frio agora. A pessoa que está doente, ela está doente agora. Ela pode não estar mais amanhã. Eu estou. Este é o verbo do ser humano. Eu estou bem, estou mal, estou feliz, estou triste, estou casado, estou solteiro. Eu estou, porque eu tenho um início, um meio e um final. E essa urgência no seguimento de Cristo é uma resposta imediata, não pode esperar. Ele nos diz que a firmeza do chamado de Cristo é muito mais importante do que tudo o restante, mesmo as obrigações sociais e familiares. E aí o compromisso total que nós precisamos ter é um chamado para segui-lo e viver plenamente, de maneira vibrante, o Evangelho. Nós não precisamos pensar para compreender ou praticar essa missão, simplesmente agir. E nós precisamos ter em mente que a nossa prioridade espiritual é aquela que Jesus desafia a ideia que nós devemos cuidar de nós mesmos, da nossa vida, dos nossos familiares, mas primeiro ocupar o lugar de Deus. Quando nós colocamos Deus nas nossas vidas, tudo se resolve, tudo se transforma, tudo se muda. E aí propagar esse reino de Deus é tão fundamental que precisa ser a base de todas as outras coisas. Porque com Deus o pouco é muito, mas sem Deus o muito não é nada. E aí essa visão radical do discipulado requer que a gente deixe até mesmo de lado alguns laços fortes em nome de algo muito maior. Seguir o Evangelho de Cristo é urgente, porque como eu acabei de mencionar, nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui. E aí, quando você não sabe, é melhor você prevenir do que depois não ter como remediar. Então se você vai e se entra em comunhão com Cristo, vive de acordo com o Santo Evangelho, você começa a viver e a cada vez querer viver mais esse sentimento de visita íntima com o Senhor. Oração plena, vida plena com o Senhor. E nesse contexto, é preciso que nós entendamos que é preciosa a oportunidade de seguir Jesus para reconhecer e aproveitar imediatamente essa oportunidade. Nós não podemos deixar, como eu acabei de falar, deixar para frente, deixar para lá, deixar para depois. E essa é a chamada para a nossa ação. Ela demonstra que o seguimento não é apenas estático. É uma decisão que tem que ser feita sem hesitação. Porque quando nós hesitamos, a gente põe em dúvida a Sagrada Escritura. Então nós não podemos hesitar, mas ela requer uma determinação e coragem para que nós sigamos o Evangelho plenamente, sabendo que nós estamos em risco, vamos nos colocar em risco, mas Jesus se pôs num risco muito maior do que o nosso, por nós, mesmo sem nós merecermos. E nós temos que entender que esse chamado para o discipulado não é uma determinação simples ou uma coragem simples. Não, determinação e coragem efetivas. Por quê? Porque quando a gente vai tratar sobre um assunto importante, a gente primeiro medita, depois a gente põe em prática. Mesma coisa é a nossa fé. Precisamos ter sempre em mente que nós estamos sempre pedindo a intercessão
para nós mantermos com a coragem de seguir esse evangelho. E é um chamado para que nós, discípulos, não deixemos as preocupações terrenas serem um obstáculo para a nossa vida espiritual. E ainda mais em detrimento dos nossos irmãos. E assim, essa passagem, ela é um forte lembrete de que para seguir a Cristo, nós vamos enfrentar desafios. Nada vem fácil. Alguns são significativos, outros requerem uma disposição para priorizar a fé acima de tudo, outros nos convidam a refletir sobre como nós respondemos ao chamado de Cristo e se nós estamos prontos para agir sem atraso. Lembra que é urgente nós seguirmos Jesus Cristo. Não pode ser feito para amanhã. E aí essa urgência do Evangelho refletida na declaração sobre os mortos, né, demonstra a prioridade do reino de Deus e é enfatizado por Cristo que essa missão precisa ser priorizada acima de todos os outros compromissos. Que os mortos não podem participar efetivamente da obra do reino. Entendamos mortos aí como pessoas sem espiritualidade. Pessoas que estão mortas espiritualmente, porque não necessariamente carnalmente, você estando morto, você não vai conseguir se recuperar. Mas a morte espiritual ela é a pior das mortes que pode existir. A necessidade de uma resposta imediata que nós precisamos dar a Cristo, porque o amor de Cristo nos pede isto. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Eu te quero bem. Pedro, tu me amas? Você sabe que eu te quero bem. A resposta de Pedro não bate. E Jesus perguntou 3 vezes para ele. A nossa resposta tem que ser imediata. Isso implica que o chamado de Cristo não pode ser procrastinado. Quando nós atrasamos a nossa vida espiritual por qualquer que seja o motivo, nós deixamos o Senhor em 2º, 3º ou 4º plano. E ele precisa ser prioridade. Jesus nos convoca para sermos seus seguidores fiéis, seus discípulos missionários ardentes, ardorosos. Se é que existe a palavra ardorosa. Agora eu fiquei até meio na dúvida, porque às vezes a gente fala uma coisa e pensando em outra. Fervorosos. Porque sem isto, a gente não consegue muitas vezes visualizar a urgência deste convite, que é o seguimento imediato de Cristo. E aí, a conscientização sobre a nossa condição espiritual, ela é muito importante nesses momentos onde a gente precisa tomar decisões que são extremamente importantes, que requerem muito da nossa pessoa, mas principalmente que nos ajudam a trilhar um caminho de evangelização nossa e dos nossos irmãos. E essa ação é uma ação corajosa, quando nós estamos determinados a agir, porque nós seguimos muitas vezes contra a maré. E a maré muitas vezes nos coloca no comodismo. E o Evangelho de Cristo nos tira dessa sensação de comodismo. Nos coloca no centro do furacão, no olho do furacão, para que nós possamos viver plenamente esse Evangelho. Não adianta eu falar que a essência espiritual não vem de Cristo, sendo que ela vem única e exclusivamente de Cristo. E aí, se nós estamos ausentes, como é que vai agir o Espírito Santo nas nossas vidas? Porque a Santíssima Trindade é uma em 3. Fora isso, nós não vamos conseguir encontrar muita coisa por aí. O mundo nos dá muitas informações, mas nem todas elas são importantes o suficiente para que nós possamos segui-la. E assim, a declaração de Jesus sobre os mortos reflete um chamado urgente para a gente reconhecer a importância da nossa vida espiritual e a necessidade de uma ação imediata para que as obras do reino de Deus iniciem já aqui, na terra. E ele destaca a importância de nós não estarmos distantes do coração sagrado, coração de Jesus. Não estarmos distantes do imaculado coração de Maria. E também não estarmos distantes da vida e da morte de São Pedro e São Paulo, que foram convidados a crer e a engajar plenamente na missão que lhes foi confiada.
Nós sabemos que não é simples viver este evangelho. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso próximo passo? O quanto eu estou envolvido com Cristo para assumir publicamente o meu compromisso com Ele? Precisamos refletir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu Senhor e meu Deus, nós vos pedimos que abençoe a todos nós e as nossas famílias, para que nós possamos, através do seu Evangelho, viver plenamente a tua palavra num mundo tão torpe como se encontra. Que nós possamos entender e meditar e colocar em prática os teus ensinamentos, de modo que nós possamos dar um testemunho bom, forte e saudável do que significa ser cristão. Que nós possamos meditar a tua palavra e vivê-la intensamente nas nossas vidas e transparecer para os outros o que você realmente nos impede e nos pede. Porque Cristo nos impede de sermos ruins e nos pede para nós sermos bons. Sejamos então discípulos missionários do Senhor. Não se esqueça que sempre que você precisar se reconciliar, procure um padre. Quando precisar de uma orientação espiritual, pode procurar o diácono Márcio ou a mim. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja e permaneça com você e com a sua família. Tenham todos uma excelente segunda-feira. Que Deus vos abençoe.